Mariana e Juliana são gêmeas monozigóticas, ou seja, elas apresentam exatamente o mesmo material genético no núcleo de suas células. Nesse projeto, elas serão submetidas a estudos que devem esclarecer o papel desempenhado por fatores genéticos e ambientais no desenvolvimento da diabetes mellitus. Se a diabetes for fortemente influenciada por fatores genéticos, quando uma das gêmeas manifestar a doença, é esperado que a outra também a desenvolva. A diabetes mellitus é uma doença cuja frequência na sociedade tem aumentado muito nos últimos tempos, principalmente por conta da maior adesão ao sedentarismo e a dietas baseadas em alimentos ricos em carboidratos e gorduras. Ao ingerirmos algum alimento, o nosso corpo transforma grande parte do alimento em glicose, que será usado pelas nossas células como fonte de energia. Para que a glicose possa entrar nas células, ela precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina. Esse hormônio é produzido pelas células betas do nosso pâncreas e ajuda a glicose a entrar nas células, controlando a sua taxa no sangue. Um diabético apresenta deficiência de insulina. Com isso, as moléculas de açúcar não conseguem entrar nas células e o seu nível no sangue fica elevado, causando mudanças metabólicas. Diabetes tipo 1 é uma doença mais grave, tem o seu selo na total ausência de produção de insulina. A diabetes tipo 1 é caracterizada como um distúrbio autoimune, que tem, por consequência, a incapacidade de produção de insulina. Nesse distúrbio, há a produção de autoanticorpos, que atacam e destroem as células betas do pâncreas, o que impede a produção do hormônio. Sem a insulina, o nível de glicose no sangue torna-se elevado, pois as células não conseguem absorver as moléculas de açúcar. O diabetes tipo 2 é diferente. Esse tipo de diabetes, ao contrário do diabetes tipo 1, que tem uma destruição de células que produzem insulina, nesse tipo não tem essa destruição, a não ser talvez no estágio mais avançado. E o que caracteriza esse tipo de diabetes é resistência à ação de insulina, quer dizer, a insulina não consegue cumprir a sua função exatamente que deveria. Normalmente, a insulina se liga a um receptor permitindo a passagem de moléculas de glicose. A diabetes tipo 2 é caracterizada pela incapacidade de absorção de insulina, embora, a princípio, haja produção contínua do hormônio pelo pâncreas. Tal incapacidade tem origem em pequenos defeitos genéticos transmitidos simultaneamente. A não absorção de insulina tem, por consequência, a não absorção de glicose pelas células, gerando o aumento da glicemia. Para determinar o grau de influência genética no desenvolvimento da diabetes, 200 pares de gêmeos monozigóticos foram submetidos a uma pesquisa que acompanhou a manifestação da doença, determinando o grau de influência genética a partir do grau de concordância dos gêmeos, ou seja, em quanto por cento dos casos 2 gêmeos manifestaram a doença. Os 200 pares de gêmeos se encontram embaixo da curva, e essa indica a probabilidade total de desenvolvimento da diabetes pela sua frequência nos casos estudados. Considerando Mariana e Juliana, caso Mariana desenvolvesse a diabetes mellitus tipo 1, só haveria 50% de chances de Juliana também desenvolver a doença. Afirma-se isso porque, no estudo feito com os gêmeos, quando o irmão manifestou a diabetes mellitus tipo 1, em apenas 50% dos casos o outro também a manifestou. Essa baixa concordância indica que esse distúrbio tem baixa influência genética. Para o desenvolvimento do tipo 1, fatores ambientais como infecções virais são mais influentes. Os fatores ambientais são responsáveis pelo desencadeamento do desenvolvimento dos autoanticorpos, que serão responsáveis pela incapacitação de produção de insulina. Ainda assim, é necessária uma predisposição genética para o desenvolvimento dos autoanticorpos. Agora, caso Mariana desenvolvesse diabetes mellitus tipo 2, haveria 90% de chance de Juliana também desenvolver a doença. Afirma-se isso porque, no estudo feito com os gêmeos, quando um irmão manifestou a diabetes mellitus tipo 2, em 90% dos casos o outro também a manifestou. Essa alta concordância indica que o desenvolvimento desse distúrbio sofre forte influência genética, uma vez que os gêmeos apresentam o mesmo material genético no núcleo de suas células, e assim sendo, a mesma predisposição para o desenvolvimento da doença. Ainda assim, fatores ambientais como obesidade e sedentarismo podem aumentar a suscetibilidade para o desenvolvimento da doença,
pois o excesso de gordura no corpo impede a absorção de insulina pelas células-alvo. Estudos recentes, no entanto, apontam diferente. Esses estudos propõem que a subnutrição materna somada à hiperglicemia e outras influências ambientais seria responsável por uma subnutrição fetal e infantil. A falta de nutrientes leva à diferenciação no crescimento dos órgãos, priorizando o cérebro, o que gera mudanças metabólicas permanentes. O crescimento fetal restrito provoca uma redução no número de células betas pancreáticas, o que, posteriormente, provoca um baixo número de células betas funcionais adultas. Além disso, músculos, fígados e tecidos adiposos sofrem mudanças em seu desenvolvimento por conta da falta de nutrientes, aumentando a resistência à insulina. Estudos ainda mais recentes relacionados a uma nova área de pesquisa em crescente desenvolvimento denominada epigenética têm trazido ainda mais informações sobre o papel de fatores ambientais em síndromes metabólicas como a diabetes mellitus. Essas pesquisas indicam que fatores ambientais como hábitos alimentares, tabagismo e níveis de atividade física podem agir sobre genes, ativando-os ou desativando-os. É possível que em poucos anos tenhamos não só identificado o papel específico de cada um desses fatores ambientais, como também desenvolvido a chave para ativar ou desativar genes indesejáveis.